Olá pessoal, vamos para a aula 285, revisando o conteúdo sobre mudanças de estado físico. Essa é a ficha 2, tá? Vamos para a questão de número 8. UFF, acho que é Federal Fluminense, né? Rio de Janeiro, marque a opção que apresenta a alternativa falsa. Ele diz assim, começa a falar sobre os estados da matéria, tá? Uma substância não existe na fase líquida quando submetidas a pressões abaixo daquela do seu ponto triplo. Botei um gráfico aqui e olha só, vamos lembrar que aqui é sólido, aqui é líquido, aqui é vapor e aqui é estado de gás. Gasoso é vapor mais gás. Abaixo do ponto triplo não existe substância na fase líquida. Tá certo isso? Tá certo. Fase líquida somente acima do ponto triplo. Então tá certo, eu não marco, ele quer a falsa. A sublimação de uma substância é possível se essa estiver submetida às pressões abaixo de seu ponto triplo. Sublimação é de sólido para vapor. Somente abaixo do ponto triplo? Sim, porque se estiver acima do ponto triplo, o que vai acontecer? Eu vou de sólido para líquido, eu não vou de sólido direto para vapor. Então a substância tem que estar abaixo do ponto triplo para ir de sólido para vapor. Não marco essa, tá? Não é essa, ele quer a falsa. Uma substância só pode existir na fase líquida se a temperatura estiver submetida for mais elevada que a temperatura crítica. Acima da temperatura crítica nós só temos gás, não temos líquido. Essa está falsa, ele diz que a substância só pode existir na fase líquida acima do ponto crítico. Não, falsa é a C. D, vamos ver se mais duas verdadeiras. Uma substância não sofre condensação a temperaturas mais elevadas que a temperatura crítica. Certo? Por que ela não condensa? Porque daqui para cá ela só sofre liquefação. Tá? De vapor para líquido condensa. Acima do ponto crítico ela só pode sofrer liquefação. Então a substância não sofre condensação. Certo isso? Ela pode sofrer liquefação. Só a única coisa que ela pode sofrer. Tá? Uma substância, aliás, E, então não marco a D. Na Lua, um bloco de gelo pode passar diretamente para a fase gasosa. Lua, pessoal, tem uma pressão extremamente pequena. Eu poderia até dizer que na Lua tem vácuo. Então ela passa da fase sólida para a fase gasosa diretamente, certo? Ela sublimaria, a pressão é tão baixa que na Lua sublimaria. Então C de Canadá para número 8. Número 9, UEL, Paraná. O gráfico abaixo representa o diagrama de fases da água. Daí ele diz assim, a linha A corresponde à pressão na cidade de Paranaguá, no litoral paranaense. A linha B, cidade de Londrina. A linha C, no Pico, Paraná, ponto culminante do estado. Então ele me deu 3 linhas referentes às cidades. Tá? 3 linhas referentes a 3 cidades. Linha A, linha B e linha C. Retomando, linha A, Paranaguá. Então, Paranaguá. Linha B, Londrina. Linha B, Londrina. E linha C, Pico. Tá? Aí ele começa a fazer algumas perguntas sobre, né, provavelmente vai comparar as cidades. Utilizando os sistemas de aquecimento idênticos para as mesmas temperaturas iniciais, até o ponto de vapor, gaste mais energia na cidade de Londrina que no Pico Paraná. Olha só, Pico, tá vendo que para ir, eu quero pegar massas iguais de água com as mesmas temperaturas iniciais. Então eu pego água, 1 litro da água a 20 graus Celsius, tá? E quero ferver. Nota que se eu tiver aqui a 20 graus Celsius e quiser chegar a Paraná, ó, Paranaíba, né? É isso? Não, Paranaguá. Paranaíba é outro lugar. Paranaguá, tá? Tá aqui, Londrina tá aqui e Pico tá aqui. Ele comparou na primeira alternativa cidade de Londrina e Pico, então B e C. Se eu tivesse aqui a uma determinada temperatura, vamos colocar aqui, sei lá, 20 graus Celsius, tá? Nota a quantidade de temperatura que eu ia ter que subir até chegar a Londrina
e olha quando é a temperatura que eu teria que chegar para chegar a pico. Pico eu não teria que chegar a 100 graus Celsius provavelmente. Região alta, baixa pressão. Se a baixa pressão, eu não preciso chegar aos 100 graus Celsius. Então eu preciso de menos energia. Ele diz isso. Sistemas idênticos de aquecimento, com a mesma temperatura, gasta-se mais energia em Londrina do que em Pico. Certo, primeiro é correto, eu gasto mais, né, para chegar. Nas 3 localidades, o gasto de energia para aquecer quantidades iguais de água do ponto gelo até o ponto vapor é o mesmo. Não, olha só, do ponto gelo, olha só a largura daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. De gelo até vapor, eu gasto muito mais na cidade A do que na cidade C. Então tá errado. A temperatura do ponto gelo em Paranaguá é maior que a temperatura do gelo em Londrina. Ponto gelo é onde ela sofre fusão. Então ponto gelo compara a cidade A, Paranaguá, com Londrina. Tá? Olha o ponto gelo, temperatura de fusão na cidade A, e olha na cidade de Londrina, que é a cidade B. Então, ele diz, a temperatura do ponto de gelo no Paranaguá é maior, não, Paranaguá é menor, tá lá só olhando o gráfico, ó. Paranaguá é menor, tá errada a 13. Então apenas a 1, a alternativa A de Argentina para a questão de número 9, tá beleza? Número 10. A água entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius, quando submetida a uma pressão de uma atmosfera. Um antigo livro de física diz que é possível que a água entre em ebulição a temperatura ambiente. Sobre esse enunciado, podemos seguramente afirmar que é verdadeiro ou é falso? Eu posso ferver a água à temperatura ambiente? Pode. Como assim? Olha aqui, pessoal. A água só ferve, ó, de líquido para vapor. Isso aqui bem mais para lá. O ponto crítico da água é bem distante aqui o ponto crítico. Mas a água só passa de líquido para vapor quando o quê? A uma determinada pressão eu aqueço a água e ela ultrapassa aquele ponto de ebulição. Notem que o ponto 100 graus Celsius só é 100 graus Celsius a uma atmosfera. Porque se eu estiver, olha aqui, ó, abaixo de uma atmosfera, se eu começar a diminuir a pressão, olha lá o que acontece com a temperatura. A água já não vai ferver a zero. Então ela poderia ferver a temperatura ambiente? Poderia. Sob uma baixíssima pressão, poderia. Em laboratório é fácil fazer isso. Tu pega uma redoma, coloca um copo d'água lá dentro, começa a fazer vácuo dentro daquela redoma de vidro, e aí tu enxerga a água fervendo a 25 graus Celsius, a 20 graus Celsius. Então é possível, somente se a pressão sobre a água for muito menor que uma atmosfera. A de Argentina para a questão número 10, PUC Minas Gerais, isso aí, muito fácil, né? Aí depois a B diz que é falso, se é verdadeiro, somente se a pressão da água for muito maior, não. Se tu aumenta a pressão, aumenta a temperatura de ebulição. Verdadeiro somente se a temperatura ambiente for muito elevada, como um clima desértico, não, nada a ver, que aí é a questão da pressão, tá? Verdadeiramente somente para água pesada, tipo água em que cada hidrogênio é submetido pelo isótopo, nada a ver, tá? Então tá. Vamos para a questão de número 11, então, UESC, Bahia. Leia com atenção e analise as afirmativas relacionadas abaixo. 1. Você percebe que a água da panela em que você está cozinhando começou a ferver. Uma providência correta é baixar a chama do fogo, porque durante a ebulição, a temperatura da água não se elevará mais até que todo o líquido tenha se vaporizado, e é desperdício fornecer mais calor mantendo uma chama alta. Ele quer ver se isso aqui é correto. É correto isso? Eu estou com uma panela aberta. Eu estou a uma atmosfera. Se eu estou a uma atmosfera, o que vai acontecer? A água vai ferver a 100 graus Celsius. Adianta eu manter o fogo alto? A água vai ficar com mais de 100 graus Celsius? Não, não adianta. A água, ela primeiro vai vaporizar todinha depois de aumentar a temperatura. Então a uma atmosfera, a temperatura máxima é 100 graus Celsius. Então se eu abaixar o fogo, a água vai se manter a 100 graus Celsius fervendo? Vai. E isso economiza? Sim. Tá? Então, a mesma coisa da panela de pressão, depois que pegou a pressão, tu diminuiu o fogo, aí também, depois que começou a ferver, baixa o fogo. É que as pessoas têm uma impressão errada, que vem um monte de bolhas lá, né, saindo, parece que está cozinhando mais rápido, mas não, está diminuindo o nível d'água mais rápido.
Dica de cozinha, hein, então, tá? Então vocês, ferveu, baixa o fogo, tu vai economizar gás, tá? Bom, nós temos aí então número 1 verdadeira. Número 2, o ponto de ebulição da água é sempre igual a 100 graus Celsius, em qualquer ponto da superfície terrestre, não importando a altitude. Falsa, nem vou terminar de ler. Porque a temperatura de ebulição depende da pressão. Em lugares altos, menos pressão, menor o ponto de ebulição. Em lugares ao nível do mar, 100 graus Celsius. Tá? Então a 2 está errada. 3. Uma panela de pressão pode representar a economia, porque quando fechada, a pressão no interior dela é maior que a pressão atmosférica. E a água atingirá temperaturas maiores que 100 graus Celsius, fazendo com que alimentos cozinhem mais rapidamente. Se eu aumentar a pressão da água, aumenta a temperatura de ebulição? Sim. Os alimentos cozinham mais rapidamente a uma temperatura acima de 100 graus Celsius? Sim. Quimicamente, se eu aumentar a temperatura, eu aumento a velocidade da reação. Então nós temos ali somente, tá certo a 3 então, somente 1 e 3, C de Canadá para a questão de número 11. Número 12, Exal, Minas Gerais. A figura mostra o diagrama de fase de uma substância hipotética. Tem uma substância hipotética, tá? Diagrama de fases, pressão versus temperatura. Ele começa a fazer proposições e perguntas quais são as corretas. O diagrama representa uma substância que diminui de volume na fusão. Tá certo isso, pessoal? Vocês lembram que a água ela é anômala, ela diminui, quando tu funde, ela diminui de volume. O normal é quando tu fundir a substância aumentar. Todas as substâncias anormais, como a água, tem esse gráfico aqui, ó. Ao invés de ser um gráfico assim, ó, que é uma substância normal, tá vendo, ó? Que quando cresce a pressão também cresce o ponto de fusão. A substância anormal tem essa curva, que é a de fusão, para cá. Então essa substância é anormal? Sim. Essa substância, quando ela diminui de volume da fusão? Sim, como a água. Tá? Então a 1 é verdadeira. Partindo do ponto A, se a temperatura é aumentada isobaricamente, ocorre uma mudança de fase de sólida para líquida e posteriormente da fase líquida para a fase de vapor. Então vamos ver. Isobaricamente é mantendo a mesma pressão. Então eu vou daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Quais são os estados físicos aqui no diagrama de estado? Aqui sólido, líquido e vapor. Então aqui é vapor. Então primeiro de sólido para líquido, depois de líquido para vapor. Correto a 2 também. Mantendo a pressão e aumentando a temperatura, nós teremos primeiro uma fusão, depois uma vaporização. 2 correto. Partindo do ponto B, se a pressão é aumentada isotermicamente, ou seja, sem mudar a temperatura. Então, eu parto do ponto B, mantendo a mesma temperatura, eu aumento a pressão. A pergunta é, a substância mudará primeiro para a fase sólida e posteriormente para a fase líquida? Primeiro, ó, tá no vapor. Primeiro, então, para a fase sólida. E se eu continuar, eu vou chegar no estado líquido? Chega no estado líquido, sim. É verdadeiro, tá? Então, a substância vai de vapor para sólido para líquido, mantendo a mesma temperatura e aumentando a pressão. As 3 são verdadeiras e de Equador. 1, 2 e 3 são verdadeiras para número 12. Questão número 13 e 14 do Enem. A tabela a seguir registra a pressão atmosféricas em diferentes altitudes e o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura. Tem uma tabela, quanto mais alto, menor a pressão, e a pressão de vapor da água. A 100 graus Celsius, a pressão de vapor é igual à pressão ao nível do mar, né, que é 760 milímetros de mercúrio. Bom, ele começa a fazer perguntas. Primeira, um líquido em um frasco aberto entra em ebulição a partir do momento em que sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Assinale a opção correta considerando essa tabela. O gráfico e os dados apresentados são os seguintes, tá? Bom, olha aqui, lembra que a pressão de vapor, eu vou aumentando a pressão do vapor, aumentando, até que chegou na pressão máxima de vapor. A partir disso vira líquido. Ele diz que tu aquece um líquido até que a temperatura do líquido seja igual à pressão máxima
de vapor. Tá aí. A questão é bem mais fácil que isso, porque ele te dá uma tabelinha, te dá Rio Grande, Natal, Rio Grande do Norte, nível do mar, Campos do Jordão, 1.628 metros de altitude e Pico da Neblina, 3.014 metros. Bom, nós sabemos que quanto mais alto, menos pressão. Se eu tiver menos pressão, o que acontece? Olha lá, diminui aqui uma atmosfera ao nível do mar, ó, 1 atm. Se eu diminuir a pressão, eu diminuo a temperatura de ebulição e eu diminuo, é mais fácil para ferver a água. O ponto de ebulição é menor, é menos que 100 graus Celsius. E é sobre isso que ele pergunta. A temperatura de ebulição será maior em Campos do Jordão? Não, a maior de todas é o nível do mar. Quanto mais altitude, menos pressão, menos temperatura de ebulição. É menor em Natal? Não, é a maior em Natal. É menor no Pico da Neblina? Certo. Mais altitude, menos pressão atmosférica, menor a temperatura de ebulição. Igual em Campos do Jordão e Natal? Não, não dependerá da altitude, dependerá da altitude. C de Canadá para o número 13. 14. Então essa número, na verdade não é a 13 e 14, é só 13 envolvendo Enem. A 14 agora é da Federal da Bahia. Diz assim: se a temperatura crítica da água, na 14, temperatura crítica é 647 Kelvin. 647 Kelvin. A temperatura crítica para a água, 647 Kelvin. Vocês lembram como passar para graus Celsius? Temperatura absoluta... Opa, aqui temperatura Kelvin, não Celsius. 647 Kelvin. A temperatura Kelvin é a Celsius mais 273. Então a Celsius é a Kelvin menos 273. Se a Kelvin é 647 menos 273, tu vai encontrar 374 graus Celsius. Essa é a temperatura crítica. Ele falou para nós, ó, temperatura crítica 374 graus Celsius. O que é a temperatura crítica mesmo? É aquela que acima dessa temperatura crítica eu tenho a substância no estado de gás. E é isso que ele pergunta. Então pode considerar que a água está sob forma de vapor a 500? Não, não é vapor, é gás. Ela está vapor acima de 500? Não, ela já está a gás. Gás a 400. Se 374 é a temperatura crítica, a 400 já está no estado de gás. Verdadeira C. Gás a 273? Não, 273 é estado de vapor. Tá? Gás abaixo de 273? Não. A resposta correta, gás a 400 graus Celsius acima da temperatura crítica. Então, legal essa da Federal da Bahia, questão 14. Agradeço a presença de todos nessa aula. A aula está encerrada. Até a próxima aula. Aquele abraço.